Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito bom estar com vocês aqui novamente para compartilhar mais um vídeo, um áudio que vai abençoar a sua vida, a sua casa. E aliás, hoje eu quero começar um estudo aqui com vocês. 10 quintas-feiras, serão 10 semanas consecutivas compartilhando um seminário, um estudo sobre a família. Mesmo estudo que eu estou aplicando aqui na igreja local, eu quero ministrar sobre a sua vida, ministrar sobre a sua casa, tá bom? E antes de nós iniciarmos este primeiro estudo, quero pedir antes que você se inscreva no canal, dê um like, ative as notificações, você que ainda não faz parte aqui no canal e por ocasião do destino, você recebeu esta mensagem, eu creio que vai edificar muito a sua vida e a sua casa em nome de Jesus, tá bom? Aqui o primeiro seminário que nós queremos compartilhar com vocês hoje, o tema é mandamento. O primeiro mandamento é: ouçam o Filho de Deus para edificar o seu lar. Eu estou com o estudo aqui na mão, vou tentar ler de forma resumida para você e consequentemente explicando. Estamos vivendo dias difíceis em nossa sociedade. Violência doméstica, divórcio, aumento de criminalidade e uso de drogas. São alguns dos sinais que mostram a fragilidade de uma das bases da nação, que é a família. Nestas 10 lições estudaremos temas que nos levarão à reflexão e à valorização dos relacionamentos familiares. Entendemos ser necessária a prática de princípios bíblicos para vivermos melhor com a família e a sociedade. Então, é muito importante que você entenda que existem esses ataques espirituais contra a família porque, como a Bíblia Sagrada diz, que o mundo jaz do maligno. É um mundo podre, um mundo perverso. Lá em 1 João 5,19 fala sobre isso. De violência, de traições, mentiras, simulações e por aí vai. E um dos principais fatores é que o diabo ele quer tentar entrar na casa da pessoa com essas imundícias. Então é por isso que é muito importante você manter a sua base bem sólida. E como é que você faz isso? Em Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia vai dizer: todo aquele, pois, que escuta, olha o detalhe, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Interessante é que o Senhor aqui aborda alguns pontos importantes. Primeiro é escutar. Escutar é diferente de ouvir. Escutar, você vai prestar atenção. Você vai dar atenção àquela voz que está falando com você. E que voz é essa? É as palavras dele. O problema de muitas pessoas hoje é que quando passa um problema, uma luta no casamento, na sua família, buscam respostas, buscam conselhos em lugares e pessoas erradas. E não vão diretamente na fonte, que é Jesus. E ele está deixando bem claro que quem escuta essas minhas palavras e consequentemente coloca em prática, essa pessoa vai ser comparada àquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele vai continuar dizendo, por definição, prudência significa virtude, ou seja, autoridade, que nos traz e faz conseguir o que desejamos, o que almejamos, evitando todos os perigos. Essa virtude não nasce de dentro de nós naturalmente. É um presente de Deus, o qual surge na medida em que ouvimos e praticamos os conselhos do Senhor. O texto a seguir nos mostra que Jesus é a voz a que devemos ouvir e obedecer. Em Lucas 9,35 diz: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvir. Então o conselho bíblico aqui para se começar uma boa edificação é você saber de fato quem você está ouvindo, a quem você está dando atenção, para quem você está dando atenção, para quem você está emprestando seus ouvidos. Às vezes são pessoas que estão batendo nas suas costas que só desejam o teu mal. Talvez tenha inveja daquilo que você tem, começa a te perseguir, te defraudar. Isso é muito sério. Começa a te humilhar. Isso é um perigo, porque quando trata-se de família, nem todo mundo tem um lar abençoado como o seu. Mas você quer manter a sua casa protegida, tem que escutar as palavras de Jesus e colocar em prática. Ele está falando aqui que
Quando nós praticamos aquilo que ouvimos, nós recebemos essa autoridade. Então, no mundo espiritual, você passa a ser respeitado. Quando você ora em favor da sua família, quando você ora referente a alguma causa, o mundo espiritual ele vai entrar em concordância contigo, porque você está obedecendo a voz da palavra de Deus, a voz que está te concedendo autoridade. É essa voz que você precisa ouvir, a voz da palavra de Deus. Devemos ter em mente que Jesus, o Filho de Deus, estava presente em todo o processo de criação do mundo e do homem. Em João capítulo 1, do versículo 2 ao 4 diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Interessante que o Senhor Jesus ele está em todo o processo, desde a criação do mundo, e ele viu de fato que nós fomos criados do pó da terra. Então não existe ninguém que nos conhece tão bem como o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus para nós hoje é a palavra. Se você vai até a palavra te conhece. A palavra vai falar com você, vai falar das suas causas, das suas necessidades, do que você precisa, do que você deve fazer, do que você não deve fazer. Então a melhor pessoa para você procurar, ouvir a voz, é a voz do Senhor Jesus, que vem através da sua palavra. E ele, de fato, sabe de todas as coisas, porque ele estava desde o princípio. João vai dizer isso. E aí aqui no estudo continua dizendo: todo fabricante, ao criar um produto, estabelece regras de utilização e conservação para que esse produto funcione corretamente. Assim, todas as instruções de uso estão contidas no manual desse produto. Com a nossa família, com os nossos familiares, não é diferente. As instruções bíblicas nos mostram como uma família deve ser e os perigos que devemos evitar. Existe um padrão estabelecido por Deus. As regras foram criadas por Ele e, diante disso, seguir os próprios instintos ou vontades ou pedir conselhos a quem não entende do assunto nos levará certamente à ruína. O Senhor Jesus, ao findar o sermão da montanha, chama-nos à responsabilidade da prática dos ensinamentos contidos nesse sermão. Então, assim, se o fizermos, seremos considerados como prudentes, os quais edificam a casa sobre a rocha. E aí Mateus 7,25 diz: E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, se levantaram contra aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. É muito forte isso. Ou seja, quando você decide dar atenção à palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e colocar em prática, você é comparado a essa casa que tem estrutura, que tem base, que foi edificada sobre a rocha. O que é edificação? Construção, estrutura, força. No mundo espiritual é fé, sabedoria. A pessoa que edifica a vida dela, a casa dela sobre a rocha, é uma pessoa inteligente. Onde você tem edificado a sua casa? Para quem você abre o seu coração? Com quem você compartilha os seus segredos? Com quem você compartilha sobre a sua família? Às vezes o seu vizinho, a sua vizinha sabe mais do seu casamento do que Jesus. Às vezes a pessoa sabe mais do seu marido do que você mesmo. Olha que coisa maluca. Mas por quê? Porque essa casa não foi constituída na rocha, e sim sobre a areia. Por isso, quando surgem as tempestades, as adversidades, você fica sozinho. Ninguém estende a mão para você. Isso é um perigo muito grande. Nós devemos tomar muito cuidado. A Bíblia vai deixar bem claro nos Salmos 4:8 que Ele é a nossa segurança. É nele que você vai deitar, vai dormir, vai acordar, se sentindo seguro, protegido e guardado. Assim não é diferente com a sua família, meu amigo e minha amiga. Hoje o Senhor está nos chamando a atenção porque Ele quer edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre o seu filho. Mas você e eu devemos decidir ouvir e praticar os seus conselhos, as suas palavras. Porque se você fizer isso, você vai edificar a sua casa no lugar certo. Você não vai edificar a sua casa em qualquer terra. Você vai edificar a sua casa sobre a rocha. A sua família precisa de proteção.
A sua família precisa ser guardada. A sua família precisa ser tratada por Ele. Basta você decidir hoje que, de fato, sem essa proteção, sem ouvir a voz do Filho dele, a sua casa não será edificada. Este é o segredo. O primeiro mandamento para nós hoje é: ouçam o Filho de Deus para edificar o seu lar. Ouça a voz da palavra de Deus para que a sua casa seja bem firmada. E independentemente da tempestade, da adversidade que surja, que se levante contra a sua casa, não vai ter tempestade que vai derribá-la em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, esse estudo. Eu creio que Deus tratou muito com você. Próxima quinta-feira nós vamos postar aqui novamente mais uma pregação, mais um devocional desse seminário. Eu creio que vai abençoar muito a sua família, tá bom? O seminário da família, e o primeiro hoje foi uma lição muito especial, muito importante, para colocar a nossa família no lugar certo, para que ela tenha estrutura, tenha base, e nunca venha cair, nunca venha se quebrar, em nome de Jesus. Deixe aí seu pedido de oração nos comentários, nós vamos orar agora, clamar, invocar este nome que é poderoso, e a sua casa será bem firmada, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te agradecemos, Senhor. Te glorificamos por mais um dia de propósito, por mais uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Que essa pessoa, a partir de hoje, ela saiba a quem obedecer, a quem ela vai ouvir. Talvez abriu o coração para tantas pessoas e para quem deveria ela não abriu. Mas hoje, Pai, nós nos arrependemos, te pedimos perdão, porque precisamos aprender a ouvir a verdadeira voz, que é a voz da Tua palavra. Toca, Senhor. Transforma, Senhor. Abençoe, Senhor. Derrama da Tua glória e da Tua unção. Derrama, meu Pai, da Tua capacidade, da Tua unção. Unção essa que despedaça todo jugo. Tudo aquilo que se levanta contra esta família, meu Pai, seja destruído. Se tem alguém enfermo nesta família, eu oro por curas agora, libero, meu Pai, esta bênção, eu declaro, seja curada de todo mal, em nome de Jesus. Que haja libertação completa nessa casa, visita cada quarto, cada cômodo. Visita, meu Pai, aquele que está internado, está entre a vida e a morte, o filho, a filha, o marido, a esposa, o pai e a mãe. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo cativeiro seja destruído. Eu ordeno agora, eu quebro esse domínio, toda a força oriunda das trevas seja desfeita agora. Eu digo, todo mal que queira derrubar esta casa seja quebrada agora, despedaçada toda a influência do inferno, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu abençoo cada família. Eu creio que de fato esta casa está sendo alcançada. Ajuda cada pessoa a estabelecer bem a sua família sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Ajuda-nos a escutar e a obedecer cada uma da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Olha, que Deus te abençoe rica e abundantemente, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, dê um curtir aí no vídeo, vai ajudar muito o canal a alcançar mais vidas. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe a todos, para a graça de Deus. Abraço.